tudo bem? Vamos lá. Voltei. Fiquei uma semaninha fora. Sentiram minha falta? Espero que sim. Espero que vocês tenham sentido minha falta aí. Vamos lá, falar de futebol. E voltamos com um puta jogo, cara. Porra, que jogo legal, cara. Que jogo maneiro. Obviamente eu tava secando um pouquinho, né? Porque sou honesto aqui. Eu me preocupo em ser imparcial na minha análise, não dentro das minhas preferências clubísticas, que estava secando o Internacional. Mas foi um puta jogo maneiro, cara. Foi um puta jogão, um jogo que ele rapidamente ele te dá um contexto, assim. Eu achei que eu esperava um Nacional. Eu me surpreendi com o Nacional, na verdade. Eu achei que eles iam vir ah, bem mais fechados do que eles vieram. ah, Se propondo bem menos a jogar. E não foi o que aconteceu, cara. Eu acho que até o Roger se surpreendeu um pouco, tá? Porque a gente viu um Nacional nas primeiras horas que tomou um sacode de todo mundo. Perdeu pro Bahia em casa, tomou 3x0 Atlético Nacional lá. Eu falei, bom, olha, eu acho que o Roger vai tentar, o Nacional vai tentar sair daqui com um empatezinho pra ver o que ele arranja depois daqui. E não foi isso que aconteceu, cara. O Nacional quem toma uma iniciativa nos primeiros minutos do jogo, o Nacional quem tem a bola, e o Nacional em 11 minutos faz 2x0. E, cara, isso muda completamente o jogo, cara. Porque em 11 minutos tu fez 2x0. O Nacional, a partir daquele momento, primeiro que o Inter acorda com o jogo 2x0, né? Porque com 7 saiu um, com 11 saiu outro. O Inter acordou com o jogo 2x0. E a partir dali o Inter tem que ah, remontar o mundo. E o Nacional, a partir do 2x0, ele não tem uma obrigação nenhuma de sair. O Nacional ele assinou um papel onde ele podia botar 15 caras atrás da linha da bola e ficar esperando o Inter. E quando ele pudesse, ele ia especular um contra-ataque. E foi mais ou menos o que começou a acontecer. O Inter começou a ter o domínio do jogo, de posse, digamos assim. E o Nacional, quando dava, ele especulava uma bolinha. Quando dava, uma bolinha, especulava. Mas assim, o Inter criando pouco, assim. O Inter, pô, com dificuldade, assim. Chegava meio a trancos e barrancos. Abriu um parênteses pra arbitragem horrorosa do venezuelano, não sei nem o nome. Cara, horrorosa a arbitragem. O segundo tempo ainda foi um pouquinho mais decente. Cara, mal o primeiro tempo. Que arbitragem horrível, cara. Eu não lembro de uma arbitragem tão ruim. Ele, ele não erra lances capitais, assim. Os lances capitais eu acho que ele acertou todos. Só que, cara, ele é confuso nas marcações. Tem um lance que ele aponta o pênalti. Aí logo ele apontou aqui. Ele subiu o braço e ele deu um impedimento, assim. É muito confuso nas marcações dele. A arbitragem patética, horrorosa, assim. Ainda bem que eu acho que ele acertou em quase em todos os lances. Ali, impedimento do Bernabé estava um pouquinho à frente. O pênalti do Alan Patrick, que o Alan Patrick faz o gol, é pênalti. Por cima, por baixo, é pênalti pra caralho aquilo ali. Então, pô, difícil, cara. Muito ruim a arbitragem, cara. Primeiro tempo da arbitragem muito ruim. Daí ele me dá 8. Aí ele me dá mais 3, dá 11. Ele tem um jogo com 10, assim. Completamente perdido a arbitragem. Completamente perdido. Mas vamos voltar pro jogo. O Inter vai ali, tenta construir meio a trancos e barrancos. Tem muita dificuldade para construir o Inter, muita. Às vezes acaba sobrando algumas bolas, porque o time nacional é muito frágil, cara. Esse time nacional defensivamente é muito frágil, muito frágil. Cara, que time bem frágil esse time nacional, cara. Sim, não é de graça que tomou 3 do Atlético Nacional fora, que perdeu pro bem em casa, cara. O time nacional é muito fraco, é muito fraco. Mas tinha um 2x0, às vezes a bola pipocava dentro da área, assim. O Atlético só querendo fazer um pênalti de qualquer jeito, cara. Eles tinham mais sorte que juízo, assim. Porque pro VAR ser chamado pra pênalti 4 vezes no jogo, cara. Porra, eles pediram, cara. Teve lance assim, eu falei, caralho, esses caras vão entregar o jogo. Assim, tu assistia o jogo, e eu falei com 3x0, falei, esse cara vai. Com 3x0, eu falei, esse cara vai entregar o jogo. Porque, cara, o time é muito, só é muito ruim, muito ruim. E, pô, o Inter começa a ter volume. E como o Inter começava a se encontrar no jogo, o Nacional sai numa das bolas, né? Das poucas bolas que ele tem. Acha um escanteio, no escanteio uma falha tosquíssima do Anthony. Sim, numa bola tranquila que ele vai ter agarrado, ele deixa meio de futsal, assim, a bola bate no pé dele. E o coach faz o 3x0. No 3x0 eu achei que a vaca tinha ido pro brejo.
No 2x0 eu ainda tava achando, os caras vão virar o jogo, não tem como. O time nacional batia a cabeça, cara, batia a cabeça o time nacional. E eu olhava e falei, meu Jesus, não tem nenhuma chance desse time segurar, né? Eu no auge da minha secação um pouquinho. Não tinha nenhuma chance desse time segurar, não tem como, meu Deus do céu. E é desesperador, assim, tu vê um time muito frágil, assim, tentando se defender, mas não sabe nem como. Cara, desesperador. Imagina o torcedor nacional como é que foi ver isso aqui. Aí faz o 3x0 e logo na sequência, assim, na saída de bola, tem o pênalti, que como eu já disse, foi pênalti. Faz 3x1 e a gente vai pro intervalo. E aí o Roger ele faz algumas mudanças ousadas e interessantes. O que ele tinha de começo? Ele tinha o Aguirre fazendo uma saída de 3. E se eu não me engano, era o Gabriel Carvalho ou Wesley que ocupava. Era o Gabriel Carvalho que ocupava todo o corredor pelo lado direito. Ele deixava livre. O que ele começou a fazer? E o Aguirre, às vezes, ele fazia dupla com o Wesley aqui. O Wesley vem pra dentro, às vezes o Bernabé sai por fora. E ele fazia essa dupla. Eu acho que é isso ou ao contrário também. Pode ser ao contrário porque eu tô meio disléxico, então eu não me perdi nos lados. Mas a dinâmica é essa: um cara ocupava só o corredor direito e no outro lado tinha a duplinha com o Bernabé. Que o Bernabé tinha mais melhor pra subir. No segundo tempo, o que ele faz? Quem vem fazer essa aí é o Fernando. O que ele fez no Grenal? O Grenal foi muito parecido com isso. Eu não fiz isso do Grenal, mas eu vi o Grenal, obviamente. É muito parecido. Ele põe o Fernando pra fazer a saída de 3, ele libera o Aguirre. E aí ele começa a fazer 2 pra 1, digamos assim, nos dois lados. E ele começou a empurrar o Nacional pra dentro do seu campo. E aí o Inter começou a jogar bola. Que aí o Inter começa a sufocar o Atlético Nacional. O Nacional. E logo em seguida ele faz uma mexida ousada também, que poderia muito bem ter dado errado. Muito bem, mas daí, como o PVC disse na transmissão, tomar de 3 e tomar de 4, que muda só o tamanho do fiasco. Porque o fiasco tá feito. Vai dar uma diferença, que ele tira o Aguirre e põe o Vitinho. Que o Aguirre já era basicamente, naquele momento, um ala pela direita, ele pôs o Vitinho, que é um cara de mais qualidade, né? Pra atacar, pra fazer o que precisa fazer por aquele lado. E a partir dali, cara, o Inter sufoca, faz o 3x2 numa achada uma bolaça do Romero, que o Colts ele dá uma vacilada, ele não acompanha a linha, né? Eu não sei se ele não acompanha ali ou ele ainda dá um passo pra trás pra se antecipar algo, não sei. Não sei qual que foi a ideia dele, se ele começou a correr antes, não sei o que ele pensou ali. Mas ele dá um passo pra trás enquanto toda a linha nacional sobe, pra deixar o Bernabé impedido. Que eles viram o Bernabé correr. Então a linha deu o passo pra frente, o Colts ficou. Ou ele é um passo pra trás, não sei o que ele pensou. No que ele ficou pra trás, o Bernabé tava na linha dele. E aí o Bernabé entrou livre dentro do gol, fez o 3x2. Romero, inclusive, cara, bela lista a partida do Romero, tá? Muito boa, gostei bastante do Romero hoje. Faz o 3x2 e, cara, com o 3x2 incendiou total, tá ligado? 3x2 incendiou total o Beira-Rio. Aí o Inter foi pra cima, né? O Nacional claramente sentiu, acho que de todas as maneiras possíveis de sentir o jogo no segundo tempo, o Nacional ele sentiu. Ele sentiu tecnicamente, que ele é muito pior. Ele sentiu fisicamente, que o jogo pro Nacional foi muito desgastante, tem que ficar correndo atrás do Inter. E ele sentiu psicologicamente, assim. Porque ele começa a ver um resultado que tava seguro muito rapidamente resolvido da mão dele. Porque, pô, eu tenho um 3x0, acabei de fazer o 3x0. Pô, tô tranquilo, meu. Se eu segurar o 3x0 no primeiro tempo, pô, segundo tempo a torcida vai começar a vaiar, pegar no pé, o jogador vai começar a ficar ansioso. E eu vou sair aqui tranquilo. Só que com 2 minutos depois do 3x0, tá o 3x1. Logo, acho que com 20 do segundo tempo, já tá o 3x2. Então, tipo assim, tu via o Nacional meio que desmoronando fisicamente, psicologicamente, de todas as maneiras. Então, e aí o Inter consegue logo em sequência no escanteio, uma jogada, acho que o Inter cansou de fazer gol desse jeito já. No Grenal tem gol assim, o Inter fez vários gols assim com o Fernando já esse ano. Uma bola cruzada no segundo pau, o Fernando entra quase sozinho, testaço no goleiro, o Inter faz 3x3. E dali, acho que dá uma diminuída no nível, tá? Acho que o Inter dá uma boa caída na pressão. O Inter, o segundo tempo inteiro, tentou muito essas bolas longas, né? Que até deu certo no gol do Bernabé. O Inter forçou muito a bola longa. Até porque o estava muito fechado, era difícil mesmo de entrar. Então o Inter forçava essa inversão de corredor o tempo inteiro.
Mas, assim, foi isso, cara. Ponto, assim, que eu acho que o Inter tem que se ligar, cara. Acho que a gente pode ter críticas ao Roger em várias questões hoje. Só que eu acho que a principal questão do jogo hoje é os jogadores, velho. Porque, assim, a quantidade de erro técnico que os jogadores do Inter tiveram hoje é muito grande. Assim, de erro de domínio, erro de finalização, erro, assim, que tu não pode ter nesse nível de jogo. E o Inter hoje errou muito, assim, erro, sabe, detalhe, refino, no dominar, no dar um passe, no finalização. Teve muito erro, assim. Um Valência que viveu um bom momento no começo do ano e já tá numa decadência de novo. A gente achou que o Valência ia ser recuperado, ia voltar pro nível dele. Ele já tá caindo. Vários jogadores hoje que tu via que estavam abaixo, assim. Acho que o Wesley, pra mim, ele é o único que se salva do Inter no primeiro tempo e ele vai muito bem no segundo. Eu até não entendi quando o Roger fez a troca e tirou ele. Que eu achei que tinha que manter o Wesley. O Wesley tá fazendo um fogaréu. O Wesley era o único que arrumava alguma coisa ali no Inter. Mas assim, acho que hoje, principalmente, acho que é dos jogadores, cara. Que assim, é muito erro técnico. O Inter teve chance pra virar o jogo hoje. O Inter teve chance pra ganhar do Nacional. Mesmo tomando 3-0. O Inter teve chance pra ganhar do Nacional. Não ganhou por detalhe, de refino, de passe, de uma finalização um pouquinho melhor, de um capricho um pouquinho melhor. Eu acho que hoje ele tem conta, mas a principal conta dos jogadores hoje. Que é muito lance de refino. E, cara, desculpa, refino técnico dentro da área. Não é com o Roger. O Roger não pode estar pra finalizar. Assim, o que eu acho agora em relação ao grupo? Quinta-feira o Bahia joga com o Atlético Nacional em casa. E, velho, o Inter se complicou. O Inter tá com 6 pontos. Tá com 3, 6, 7 pontos. O. Acho que o Bahia tem. Não, o Inter tem 4 pontos. Agora 5, o Bahia tem 4. Pode chegar a 6. Pode chegar a 7. E o Atlético Nacional pode chegar a 6. Então, assim, o Inter se complicou legal, porque agora o Inter pega o Atlético Nacional e o Nacional fora, né? Ele tem 2 jogos fora e acho que ele encerra contra o Bahia em casa, se eu não me engano é isso, a sequência do Inter. Então o Inter ele tem que abrir o olho, vai ter que fazer resultado fora e fazer resultado em Montevidéu contra o Nacional e contra o Atlético Nacional lá é muito difícil, muito difícil. A gente viu o Atlético Nacional aqui e o Atlético Nacional aqui não teve mais sorte porque teve jogador expulso. Porque senão o Atlético tava criando e tendo volume para empatar o jogo. Aqui no Beira-Rio. Então acho que o Inter tem que se ligar e vai ter que arrumar um jeito, não sei como, de fazer ponto fora. Porque senão vai se complicar bastante no grupo. Porque eu não acho que o Bahia vai perder amanhã. E o Atlético Nacional provavelmente vai fazer os pontos dele em casa. Beleza? Deixa o like aí, te inscreve. Fala o que tu tá achando do Inter, do time da Libertadores. Tamo junto. É nóis.